era ateu. Então, para mim, quando eu me converti, foi muito importante eu entender a Bíblia. Eu tinha muita dificuldade de entender a Deus. Eu considerava Deus uma pessoa distante, uma pessoa dura, uma pessoa alguém que nos massacrava. Porque eu dizia, puxa, se Deus é tão bom, por que coisas ruins acontecem? Se Ele pode todas as coisas, por que Ele não acaba com a injustiça no mundo? E eu pensava, se Ele é tão poderoso, por que Ele precisou se encarnar e morrer por nós? Essas coisas elas não encaixavam na minha cabeça. Eu não entendi o propósito de Jesus. Porque se Deus queria nos salvar, Ele simplesmente podia nos salvar. Ele não precisava fazer todo esse malabarismo. Ele simplesmente salvava o homem, não tinha para que complicar as coisas. E esses eram questionamentos que eu tinha acerca de Deus que me afastavam de Deus. E eu nunca entendi Jesus. Eu nunca entendi a missão de Jesus. Por isso que eu amo ir para Israel. Porque cada vez que eu vou ali, eu ouço os guias, eu ouço o que eles falam acerca de Jesus, do ministério de Jesus. E eu entendo hoje totalmente diferente de quando eu entendia. Eu entendo hoje que Deus tinha um plano perfeito e Ele executou esse plano perfeito. E Jesus tinha um papel importantíssimo na nossa vida e no plano de Deus. E é sobre isso que eu queria falar hoje à noite. Eu queria falar sobre a maior lição de Jesus para nós. Sabe, Jesus ele veio lá em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4. Não entendi. Hã? Olha que legal. Gálatas 4:4. Olha, eu nunca vi. Eu só vi o pessoal gritando em estádio, né? Tem flamenguista aí? Se manifesta. Agora que manifestou, sai, em nome de Jesus. Sai, capeta. Aí... É só para descontrair. Lá em Gálatas, Paulo diz assim: quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho Jesus. Veja o que Paulo fala sobre isso. Ele fala que Jesus foi enviado na plenitude do tempo. Não é dos tempos, é do tempo. E foi nascido de mulher sobre a lei. Ou seja, tinha um tempo, tinha um momento para Jesus vir. E uma das coisas que mais me encantam a ir a Israel é entender como a palavra é rica. E como muitas vezes nós somos tão rasos. Eu falo isso, não é por falta de conhecimento, que nós somos um dos povos que mais lê. O evangélico é um povo que mais lê e um dos povos mais instruídos. Porque o que você recebe aqui do seu apóstolo, você não recebe em faculdade. Você não recebe, as verdades que nós pregamos aqui, são verdades tão profundas, que os evangélicos são que têm o menor índice de pessoas envolvidas com corrupção, com desonestidade, o menor índice de pessoas envolvidas em problemas de relacionamento, em problemas de casamento. Nós evangélicos somos o menor índice de pessoas envolvidas com droga, com coisas ruins. Nós somos um povo muito abençoado. E o que é que acontece? Deus tinha um tempo. Quando nós vamos a Israel, nós vemos ali como Deus usou pessoas ao longo da história. Ele veio usando profetas, ele veio usando líderes, ele veio usando sacerdotes, e ele veio usando, e por fim ele usou um homem chamado Herodes o Grande. O Herodes o Grande, ele foi o cara que montou o cenário para que Jesus viesse. Jesus não poderia ter vindo em nenhum outro momento da história. O momento certo era ali, naquele momento. Por quê? Porque Roma não estava conseguindo romanizar aquela região. O que é que Roma fazia? Roma conquistava povos e nações,
E ele fazia isso de uma forma muito pacífica. Inclusive, essa conquista se chamava a Pax Romana. Roma mandava uma embaixada de paz e dizia: olha, nós queremos conquistar vocês. Vocês se rendem a nós e vocês serão cidadãos romanos. Nós vamos implantar aí uma embaixada, é aquilo que Pedro fala, porque nós somos embaixadores. A ideia não é essa embaixada que nós temos aqui no setor das embaixadas, mas é uma embaixada diferente, onde ele mandava jovens, eruditos, estudiosos, ele mandava pessoas de nível cultural muito alto para romanizar aquela nação. E aquela nação então deixava de ser uma região, que naquela época não tinha país, eram regiões como Saxônia, Anglo-Saxônia, Bavária, várias regiões. E aquela região passava a ser uma região pertencente a Roma. E ali se instaurava uma embaixada, onde as pessoas iam absorver a cultura, elas iam absorver os costumes e a religião romana. Roma tinha muitas religiões. E aí, isso deu certo em todos os lugares onde Roma conseguiu acordo de paz. Quando Roma não conseguia acordo de paz, então a coisa era diferente. Roma mandava o seu exército, mandava as suas legiões de soldados bem preparados. O maior poderio bélico daquela época era Roma. E Roma mandava aquele poderio bélico para destruir, para arrasar com os homens daqueles povos e fazer escravo mulheres e crianças, porque eles não se sujeitavam a Roma. Era assim que Roma fazia a sua expansão. E Roma fez isso de uma forma muito magistral em vários lugares do mundo. Mas quando eles chegaram ali na região, eles tiveram uma dificuldade muito grande. Porque o povo judeu não se dobrou aos caprichos de Roma. Eles aceitaram ser conquistados, eles aceitaram o domínio romano, que incluía a implantação de cobrança de impostos, porque Roma fazia tudo isso, porque expansão, poderio e também finanças. Eles passavam a cobrar impostos daquele povo. Israel aceitou tudo, mas quando chegou na cultura e quando chegou na religião, aí deu problema. Houve um problema, houve muitas rebeliões. Nós vemos isso muito comum na história, onde zelotes, o próprio Jesus chegou em meio de uma rebelião, onde pessoas estavam se rebelando contra Roma, estavam rejeitando Roma, e Roma não estava conseguindo ter sucesso. Então entra em cena esse homem chamado Herodes o Grande, e ele diz para Roma o seguinte: olha, calma, façam o seguinte, cobrem impostos, né? Façam tudo que vocês têm que fazer, mas deixem os judeus terem a cultura deles e a religião deles preservadas, porque vocês nunca vão conseguir dobrar os judeus. Os judeus, eles têm a cultura e a religião mais estabelecida de todos os povos. Se você pega um judeu hoje, e você coloca ele para conversar com um judeu de 5.000 anos atrás, eles vão conversar tranquilo. O mesmo idioma, o idioma não mudou, é o único idioma do mundo que não mudou. E a única cultura do mundo que não mudou. A cultura judaica foi estabelecida na pessoa de Yahvé, o Jeová, o Deus que apareceu a Abraão. E deu essa promessa a Abraão, dizendo que faria de Abraão uma grande nação. E esse povo está estabelecido sobre isso até hoje. E Roma não conseguiu dobrar os judeus para isso. Então Herodes constrói uma cidade gigantesca, que hoje está lá, né, Cesareia Marítima. Irmãos, é lindo lá. É na beira do mar Mediterrâneo. É lindo, tem todas as construções que Herodes fez, uma cidade gigante. E para completar ainda tem umas cafeterias, um sorvete. No finalzinho da tarde, eu estou até tendo uma visão aqui. E esse lugar era o lugar que era um pedaço de Roma, era uma cidade romana dentro de Israel. Pôncio Pilatos morava lá, Cornélio morava lá em Cesareia, Paulo ficou preso lá, era o porto mais próximo de Roma. E Herodes constrói aquela cidade e diz assim: olha, fiquem aqui nessa cidade. Os generais, os coronéis ficam aqui. Deixa só os soldados lá, porque Roma tinha um certo receio de Israel e tinha assim, uma certa frustração, porque num certo sentido eles não conseguiram dominar. Foi a única nação que eles não dominaram.
E essa foi a plenitude dos tempos. Esse foi o tempo que chegou Jesus. Jesus nunca teria sido crucificado em nenhum outro aspecto da história. Por quê? Porque Jesus chega ali, Pilatos diz, você é inocente, não tenho nada contra você. Mas Pilatos tem que se dobrar à cultura e às leis judaicas, que diziam, olha, pois pela lei, nós podemos pegar uma pessoa que está culpada e colocar outro no lugar. E então, por causa da lei judaica e porque Roma se dobrou à lei judaica, eles trocaram Jesus de lugar com Barrabás. Essa é a plenitude do tempo. Esse é o cenário. Agora, Jesus não chegou ali só para morrer. A missão de Jesus, num certo sentido, me entenda bem, não era salvar o mundo. Isso fazia parte da missão de Jesus. A missão de Jesus era muito maior. Não era simplesmente vir para o mundo, encarnar, morrer e salvar o mundo. Pronto, acabou. Porque essa salvação, ela tinha que chegar até nós. Então, num certo sentido, a missão maior de Jesus não era simplesmente morrer. Era fazer com que essa morte rompesse o tempo, fosse divulgada como boas novas do Evangelho e chegasse a todos os povos, línguas e nações, pelos tempos dos tempos. Sabe de uma coisa? Vendo vocês aqui hoje à noite e me vendo aqui, deu certo. Faz quase 2000 anos que Jesus morreu. E nós estamos aqui, celebrando o nome dele. Ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. A resplandecente estrela da manhã, a raiz de Davi, ao leão da tribo de Judá, ao Galileu, ao pescador, ao lírio dos vales, a ele que venceu a morte, vive e reina para sempre. É ele que nós estamos aqui, é por causa dele que nós estamos reunidos, é no nome dele que nós estamos aqui. Mas Jesus tinha essa missão, e a missão dele era uma missão complexa, porque ele precisava treinar pessoas que espelhassem essa missão, que ao longo dos tempos pudessem transmitir essa missão, e essa missão chegar até nós, gentios. Olha só, para fazer isso, Jesus tinha um desafio muito grande, porque ele estava diante de uma cultura imutável, diante de um povo que não aceitava nem o domínio romano, que dirá o domínio de alguém que se dizia, né, o Machia, que se dizia o Filho de Deus. Já tinha aparecido muitos se dizendo Messias, Jesus era só mais um. E aí Jesus chega ali no meio daquele povo para quebrar paradigmas. E você entende que esses paradigmas, eles eram muito fortes. Por quê? Porque o povo judeu era um povo de alto nível intelectual. Até hoje eles são. São 156 judeus que já ganharam o prêmio Nobel de cultura, de física, de química e prêmio Nobel da paz. Se você quiser entender o que é isso, basta você pensar que eles são um pouco mais de 10 milhões de habitantes no mundo. Uma etnia pequena, considerada uma etnia mínima. A maior etnia do mundo é a etnia Han, a etnia dos chineses. Tem 1,4 bilhão de pessoas que são da etnia Han. Os judeus, 10 milhões. Eles têm 156 prêmios Nobéis. Nenhum outro povo tem tanto prêmio Nobel. Pra você ter uma ideia, o Brasil tem 0. Das 50 maiores invenções que nós temos, a tomografia, o raio-x, o GPS, o celular, todas essas invenções, mais de 40, foram desenvolvidas por judeus. Eles têm a única mulher que tem 2 prêmios Nobel, a Anna Marie Curie. Ela tem um Nobel de Física e um Nobel de Química. A mulher era braba, o negócio era firme. Eles são um povo muito de alto nível. E aí Jesus chega lá e Jesus começa a quebrar todos esses paradigmas. Porque eles são um povo de altíssimo nível, que eram regidos pela Torá. O que é a Torá? A Torá são praticamente os 5 livros da Bíblia. Deuteronômio, Êxodo, Levítico, Números e Gênesis.
Os 5 livros da Bíblia. E os judeus, eles são pautados na Torá, que a Torá quer dizer caminho, quer dizer ensino, né? Instruções. Flávio Joséfo dizia que nós nos orgulhamos da educação das nossas crianças. Até hoje em Israel, as crianças, elas recebem estudo gratuito. Nenhum livro, nenhum material de ensino, nada que for para a educação em Israel. O imposto é zero. Zero de imposto. Porque eles entendem que a base está em ensinar a criança. Ensina a criança que quando ela for adulta ela não esquece. Já é o que dizia lá o livro de Provérbios. Agora olha que interessante. A primeira coisa que Jesus fez foi algo fantástico. Foi algo tremendo. Jesus espera o tempo certo. Ele aguarda o tempo do ministério. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Por que que Jesus esperou até os 30 anos de idade? Se ele tinha uma missão tão dura, e se ele sabia que ele precisava treinar pessoas, por que que ele demorou tanto? Se ele sabia que ele ia ter pouco tempo. Jesus ficou pouco menos de 3 anos e 8 meses, 3 anos e 9 meses com os discípulos. Pouco menos disso. E aí Jesus escolhe aqueles homens. A primeira coisa que Jesus faz, ele quebra os paradigmas de escolha. Ele vai escolher homens que a Bíblia chama lá em Atos 5 de iletrados e incultos. Homens sem cultura, homens que não tinham nenhuma formação. Jesus não buscou os sábios da lei, Jesus não buscou os fariseus. Jesus vai atrás de gente analfabeta, de pescadores. E ele vai numa região que nem era Jerusalém. Ele vai lá no interior, lá na Galileia. Ele vai em busca daqueles homens. E é interessante porque eu penso que se eu ou você fôssemos fazer um projeto, e algo tão tremendo, algo tão sério, e algo que fosse para a nossa empresa, ou para o nosso chefe, ou alguma coisa nesse sentido, se uma tarefa nos fosse dada, eu creio que a gente ia buscar gente capacitada. Quem que é o melhor pessoa da finanças aqui da empresa? Eu quero ele na minha equipe. Quem que é o melhor administrador aqui? Eu quero ele na minha equipe. Jesus não olha segundo o homem. Ele vai atrás de pessoas rejeitadas, de pessoas que trabalhavam trabalhos braçais, de pessoas consideradas improváveis. Olha, o sistema de Israel era um sistema de ensino. Eu vou falar um pouco sobre esse sistema. Era um sistema que formava pessoas de altíssimo nível. O primeiro sistema de educação em Israel se chama Bet Sefer, ou Casa do Livro. Essa Casa do Livro era dada para crianças de 6 a 10 anos de idade, na sinagoga pelo rabino. Em geral, com 10 anos de idade, as crianças já sabiam 5 livros do Pentateuco, decorados de cor. Decorados de cor. Sabiam 5. Versículo por versículo, palavra por palavra, sílaba por sílaba. Com 10 anos de idade. Essa é a primeira casa. A segunda casa era Bet Midrash. Não, perdão, era Bet Talmud, ou casa de aprender. Eram para crianças que elas, dos 10 aos 14. A primeira, que era a Bet Sefer, de 6 a 10, e a segunda, de 10 a 14. Também um ciclo de 4 anos. Onde nessa idade, com 14 anos de idade, as crianças já aprendiam todo o Velho Testamento decorado. Todo o Velho Testamento. Já imaginou? Com 10 anos de idade, os 5 livros da Bíblia. Com 14, todo o Antigo Testamento decorado, palavra por palavra. Aí entrava o terceiro e último estágio, que era Bet Midrash, que é a casa de estudo. Esse período para as crianças era um período muito decisivo, porque isso ia decidir o futuro delas. A partir desse momento, elas começavam a desenhar quem elas iriam ser.
E o sonho de toda criança judia era ser o quê? Rabino. Todas elas sonhavam em servir a Deus. E quem sabe um dia ser um sumo sacerdote. Ser alguém que entrava na presença de Deus uma vez por ano nos Santos dos Santos. Você imagina isso? Era o sonho deles. Eles sonhavam, eles ansiavam. Os homens aqui, eu acho que todos tinham um desejo de ser jogador de futebol, né? De jogar na seleção, de fazer alguma coisa nesse sentido, né? Mesmo que você não levante a mão, mas eu sei que no fundo você já sonhou em ser um jogador de futebol. O Thales está dizendo que não, ele está balançando a cabeça ali. O sonho dele é só ser um cantor mesmo. Mas sonho em ser um cantor famoso, alguém assim. As mulheres, o sonho das mulheres é só emagrecer mesmo. Então, todos, eles chegavam nessa Bet Midrash e eles queriam se tornar o quê? Talmide. O que é a palavra Talmide? A palavra Talmide significa discípulo. O rabino que os ensinava, ele passava a prestar atenção naqueles adolescentes. Porque eles sabiam que num período de pelo menos 3 ou 4 anos, o rabino iria escolher, dentre aqueles alunos, o mais capacitado, o que tivesse melhor boa atitude, melhor comportamento e principalmente, aquele que era muito sábio. Porque agora não tinha mais que decorar nada. Agora tinha que responder perguntas, saber da lei oral, interpretação, legislação e frases e coisas tão profundas, que ao final de tudo isso, o rabino juntava o grupo de alunos, quando estava terminando ali, aquela casa, aquele período, e o rabino, no ápice, ele olhava para um discípulo, e ele, não, você é mulher, aquele ali. Ele olhava para um menino e ele dizia assim: você, segue-me. E o menino saía comemorando, porque ele foi escolhido para ser um talmide. E ele ia ser talmide, que era discípulo. E ele olhava para o outro e dizia: você, segue-me. Ele só falava isso. Ele não dizia outra palavra. Ele dizia: você, segue-me. E aí ele escolhia lá quantos ele queria para serem os talmides, ou talmidim. A palavra talmidim, ela é o plural de talmide, significa discípulos. E aí aqueles eram os talmidins. Esses aqui, eles iam ser rabinos, eles iam ser treinados, eles iam passar pela peneira. E a Bíblia diz, a Torá diz, a tradição judaica diz que o verdadeiro talmide era aquele que tinha a poeira do seu rabino. Ele tinha que andar tão perto, tão colado do rabino, a ponto de pegar toda a poeira do rabino. Ele ia ser um talmide. Os outros eram considerados quase fracassados. É isso mesmo. É como se tivesse uma faculdade, assim, para um curso bem alta graduação, e vocês não passaram. O que eles iam fazer agora? Iam para casa, ter a profissão dos pais. Os que ficaram, os pais davam festas, ficavam alegres. Era muita festa, porque o meu filho foi escolhido pelo rabino. Agora, olha só que interessante. Jesus, ele espera até os 30 anos de idade. Por que 30 anos? Porque 30 anos era quando um rabino começava a escolher os seus talmides. Quando ele começava a escolher as pessoas que iam andar com ele. Jesus espera até os 30, e ele começa o ministério dele, com curas, com sinais, com ensino. E ele fica muito famoso. Ele chegava nas aldeias, ele chegava nas regiões, e as pessoas queriam ouvi-lo, as pessoas queriam estar com ele, as pessoas queriam receber o ensinamento, porque eles viam em Jesus uma autoridade para o ensino. Jesus não era rabino da escola de Bet Midrash.
Porque Jesus, por que você está falando isso? Porque Jesus pegou a profissão do pai. E José foi quem discipulou Jesus. A pessoa mais importante da vida de Jesus, eu falo com todo carinho, sem querer ofender ninguém, mas na tradição judaica não era a mulher. A mulher era sua geradora. A pessoa mais importante da vida de Jesus era o pai. Era o pai que discipulava, era o pai que dava a base moral, era o pai que ensinava a lei, era o pai que ensinava a palavra. A figura materna, a figura mais importante da vida de Jesus não foi a figura materna, foi a paterna. Quem ensinou para a gente errado foi a religião. Mas na verdade José ensinou tudo para Jesus, ensinou até ele a ser marceneiro. Mas com 30 anos, Jesus chega lá em João 1,43, e ele disse que ele encontrou a Filipe na Galileia, e ele olhou para Filipe e disse o quê? Segue. Lá em Marcos 18:59 e Lucas 9:59, diz assim: e falando a outro, disse Jesus, segue-me. E falando Pedro e Tiago, disse Jesus, sigam-me, e eu farei vocês pescadores de homens. Está lá em Mateus, Marcos e Lucas. Agora veja bem, de todas essas investidas de Jesus para dizer segue-me, tem uma que eu acho muito especial, de um homem que estava ali na coletoria, de um homem que talvez tivesse dentro dele um desejo de um dia ter sido um discípulo de um rabino, mas não foi assim que aconteceu, porque hoje ele era talvez uma das profissões mais odiadas daquela época, que era coletor de impostos, e aquele homem era Mateus. E ele estava lá na coletoria, a palavra diz isso lá em Marcos 9:9, que partindo dali, Jesus viu um homem sentado na coletoria e disse, segue. Agora olha que tremendo, ele sabia tanto sobre isso, que diz a palavra assim, e largando tudo, irmãos, ele largou dinheiro, largou a coletoria, largou tudo, porque ele sabia o que é que significava aquele segue-me. Ele, como se ele estivesse dizendo assim, meu Deus, chegou a minha vez, o meu sonho se realizou. E disse que largando tudo, seguiu a Jesus. Agora, Jesus fez isso com 30 anos de idade. Jesus escolheu esses camaradas da prateleira de baixo. Jesus, ele tinha uma missão e ele não podia fazer nada errado. Ele tinha que fazer tudo certo. E a primeira coisa que ele fez foi esperar o tempo. Nossa vida é assim, nós temos que esperar o tempo de agir. Depois, o que foi que ele fez? Ele nivelou por baixo. Numa época de saduceus, de fariseus, de povos essênios, de estudiosos, de tanta gente boa, Jesus disse, eu não quero essas pessoas. Eu quero pessoas de baixo. Sabe por quê? Porque isso fala acerca de mim e fala acerca de você. Nós somos esses improváveis. Nós estamos aqui hoje, não é porque a gente é bom, não é porque a gente fez alguma coisa boa, porque a gente é digno, não. Nós só somos o que somos, e nós só temos a fé que temos, porque Jesus acreditou em nós. Essa foi a primeira lição dele para os discípulos, ele ensinou o valor deles. Ele, em João 15, no capítulo 16, Jesus chega para eles e diz assim, olha, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu que vos escolhi, eu escolhi vocês. E hoje, Jesus está aqui dizendo para você, não foi você que o escolheu, não foi você que quis ele que te quis. Jesus disse, ninguém vem a mim, se o Pai que me enviou não trouxer. Nós não aceitamos Jesus, é muito lindo quando a gente levanta as mãos e diz, eu quero Jesus, eu aceito Jesus, mas na verdade, no fundo, é Ele quem nos aceita, é Ele quem nos recebe, é Ele que está de braços abertos, é Ele que está com a mão levantada para nós, não é nós que levantamos a mão para Ele. Você vê pessoas como Simão Pedro, André, Tiago, João, aqueles camaradas não eram nada, eles eram pescadores, homens de trabalhos braçais, eles não eram bons, eles não preenchiam requisito de nada, só se Jesus quisesse montar uma peixaria,
A lógica de Jesus é a lógica que não se aplicava, porque ele tinha uma missão, e ele precisava de gente muito top para cumprir essa missão. Mas ele viu essa capacidade naqueles homens. Querido, escuta bem, você não está aqui à toa. Jesus viu algo em você. Sabe, significa que nós somos bons? De forma nenhuma, nós somos muito vacilão. Quando Pedro foi lá caminhar sobre as águas, aí Jesus estava andando sobre as águas e Pedro disse: Senhor, se o Senhor for o Senhor, eu vou caminhando aí. Foi lá e caiu, e Jesus estava lá para segurar Pedro, não para condená-lo, não para dizer: rapaz, você não é bom, você não tem fé, nada disso. Jesus foi lá para amparar Pedro, e ninguém aqui pode criticar Pedro, a não ser que você já tenha dado uns 5 passos sobre a água. Agora, veja que coisa interessante, ele também ensinou os discípulos algo muito precioso. Entenda a quebra de paradigma. Primeiro ele pega a gente incapacitada, depois ele diz: eu escolhi vocês de propósito, e depois ele vai dizer: vocês têm um pai. Para nós é fácil, porque nós já aprendemos isso, que Deus é o nosso pai, que Ele nos ama, que Ele é o nosso Pai Celeste, que Ele é o nosso, a Bíblia diz que Ele é o Pai das luzes, que toda boa dádiva vem dEle. Mas aqueles homens naquela época não conheciam Deus como Pai. Eles conheciam o Deus Yahvé, o Jeová Tsabaote, o Deus da guerra, o Jeová Tzkenu, o Senhor a nossa justiça, o Jeová Nissi, o Senhor a nossa bandeira. Eles conheciam um Deus distante. Eles conheciam um Deus que se manifestava uma vez por ano nos Santos dos Santos. Eles conheciam um Deus que só se revelava para profetas, que só se revelava para pessoas, que Ele tinha um propósito, um projeto. A grande maioria do povo vivia na escuridão com Deus. Mas Jesus chega e diz assim: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Lá em Mateus 6,18... ele vai falar assim: e seu pai, e ele vai dizer depois: e seu pai. Ele começa a enfatizar isso para os discípulos. Lá em Marcos 18,14, ele diz assim: da mesma forma, o pai de vocês. Ele vai falando isso para os discípulos entenderem que Deus não era esse Deus distante, não era esse Deus religioso, não era esse Deus que estava lá no céu. Ele estava falando assim: o pai de vocês, o pai de vocês. Lá em Mateus 5,16, ele diz o seguinte: ao pai de vocês, ao pai de vocês. O que ele estava falando, que ele estava tentando incutir na cabeça dos discípulos, é que aquele relacionamento com aquele Deus que aparece uma vez por ano no Santos dos Santos, acabou. Agora, o autor de Hebreus diz que há um novo e vivo caminho. E Jesus diz: eu sou esse caminho. É por mim que vocês vão até o Pai. E não é uma vez por ano, é 365 dias do ano. Aí ele dizendo para os discípulos o seguinte, lá em Marcos 14,36, diz assim: e dizia: Pai, tudo te é possível. E ele usa essa expressão Abba, que quer dizer paizinho. É de uma forma muito carinhosa, significa papaizinho do meu coração. Né? A minha filha, quando era pequena, ela queria alguma coisa, ela dizia: papaizinho do meu coração. O que é que você quer, menina? Lá vem pedidos. E aí Jesus usa essa expressão, sabe? E dentro de uma cultura que Paulo conhecia muito bem. Paulo vai falar sobre isso em Romanos 8. Ele diz o seguinte, a partir do versículo 15: pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temer. Ele estava falando sobre um Deus furioso, um Deus religioso, um Deus que massacra. Paulo diz assim: vocês receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai, Paizinho. O próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros. Se somos herdeiros, somos co-herdeiros em Cristo. De fato,
participamos dos sofrimentos, também participamos da sua glória. Paulo usa essas 3 expressões: filho por adoção, co-herdeiro, e ele usa também a palavra Abba. O que é que Paulo estava tentando explicar aos romanos? Paulo estava tentando explicar algo que estava na lei das 12 tábuas romanas. A lei das 12 tábuas era uma espécie de constituição romana. Lá tinham todas as leis acerca de tudo em Roma. Roma, como eu falei, era um lugar muito evoluído. Tinha esgoto, tinha senado, tinha democracia, foi o berço de tanta coisa. Roma era muito avançada para aquela época. E uma das coisas que Roma tinha era essa legislação que falava sobre tudo, sobre tudo. E um dos capítulos, uma das leis falava sobre como tratar os escravos. Roma foi o país, a nação, que mais escravizou pessoas. Foram mais de 3 milhões de escravos. Só um imperador num dia vendeu 50 mil pessoas. Roma era terrível. E eles tinham uma lei que falava sobre os escravos. E essa lei dizia o seguinte, a lei das 12 tábuas: se você tem um filho natural, um filho seu, e você acha que esse filho, ele pode fazer alguma coisa contra você, você pode puni-lo, você pode deserdá-lo, e você pode até matá-lo, sem problema nenhum. É tanto que nenhum imperador fez do filho sucessor. Nem Trajano, nem Domiciano, nem Nero. Se você estudar toda a história do Império Romano, nenhum imperador fez o filho. Pelo contrário, o que se tinha muito em Roma, no Senado, também no Império, era filho envenenando o pai para tomar a fortuna, para tomar a posição, eram coisas desse tipo. Então as leis das 12 tábuas diziam isso: olha, se você acha que teu filho vai te matar, mata ele, não tem problema. Mas se por um acaso você desejar ter um filho co-herdeiro, que filho co-herdeiro era esse? Tem um filme muito legal que fala sobre isso, chama Ben-Hur. Era um escravo. Se você tem um escravo dentro da sua casa, e aquele escravo, ele cuida das suas coisas, ele é muito aplicado, ele é muito abnegado, e ele cuida de você, ele é de confiança, e você desejar adotá-lo como filho, como co-herdeiro, saiba de uma coisa: você não pode tocar nele, porque de agora em diante, ele é seu filho por adoção. O filho natural, você não escolheu, mas esse filho aqui que você escolheu, ele está protegido pela lei romana. Ele tem mais valor do que um filho natural. E são essas mesmas palavras que o Evangelho fala acerca de nós. Que nós éramos escravos. Nós somos escravos da orelha furada. Aqueles que servem a Deus, porque naquela época eles furavam a orelha do escravo, ele já não era mais escravo, e agora ele era adotado. E ele herdava tudo que era do seu senhor. Tudo. Se o senhor morresse, toda a fortuna era dele. Tudo era dele. E ele não podia ser deserdado, ele não podia ser punido, e ele não podia ser morto. Ele tinha mais privilégios. E a Bíblia diz que nós éramos escravos. E a palavra que Paulo usa ali para escravos era doulos, que era aquele escravo que limpava as latrinas, o mais ralé dos escravos. E a Bíblia diz que ele nos fez de escravos, de doulos, para co-herdeiros em Cristo, para filhos por adoção. E sabe como é que o escravo chamava agora? Porque ele não podia chamar pai, porque pai era para o filho natural. Então ele chamava de quê o dono dele? Abba, pai. Olha como a Bíblia é tremenda. Olha como as coisas, irmãos, você não tem ideia, quando a gente vai para Israel, isso aqui é uma gota num oceano, né, apóstolo? Uma gota num oceano de tanto que a gente entende. E eu sou apaixonado por Israel, por ouvir coisas assim, por entender coisas assim, e por perguntar para guias. Rapaz, era assim mesmo? E o guia falava, desse jeito aí.
E eu saio anotando tudo e me maravilhando. Eu estou vendo as pessoas anotando aqui, eu também sou fominha por aprender. Sabe, Paulo fez esse link do contexto romano com a cultura daquela época. Agora, o que quer dizer um filho dono de tudo? Significa que você é dono de tudo. Irmãos, eu vou falar umas coisas aqui, e eu quero que você entenda o meu coração. Eu detesto teologia da prosperidade, eu detesto esse negócio de confissão positiva, eu tenho um horror a esse negócio da pessoa falar de conquistas e não sei o quê, e que nós vamos conquistar, nós vamos avançar, e play, eu acho isso ridículo. Sabe por quê? Porque de uma forma muito natural, eu entendo que Deus é o meu Pai, Deus é o seu Pai. Jesus disse: qual o pai que o filho pedindo algo não lhe dê? E às vezes eu vejo as pessoas tratando Deus como se fosse tratando na religião. E até quando ele vai falar com Deus, é de uma forma estranha. Já viu? Aqui não acontece não, mas tem aquelas igrejas que o cara, vamos orar com o presbítero fulano, né? Com o diácono fulano, resistir ao diácono, ele fugirá de vós. Mas vamos orar com o fulano. Aí ele: vamos orar, igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu penso que Deus está lá no céu e que é isso? Por que ele está mudando a voz quando ele fala comigo? Ele acordou bem, ele está bem. Ó Senhor, te amamos na beleza da tua santidade, no recôndito do meu ser, no âmago da minha alma. Parece que o cara está escrevendo um poema de Camões. Deus está lá, eu não estou entendendo nada que ele está falando. Irmão, Deus é o nosso Pai. Nós temos livre acesso a Ele. Você tem livre acesso. Nós não precisamos chegar diante de Deus como uma religião. Nós temos que chegar diante de Deus derramando o nosso coração. Não a nossa erudição, a nossa cultura ou aquilo. E eu não estou falando aqui de falta de reverência. Eu amo reverência. Eu amo chegar na casa do Senhor, levantar as mãos, adorá-lo. Mas aqui dentro eu estou dizendo: Pai, te amo. Isso é bom demais comigo. Eu nem mereço estar aqui, eu nem mereço tudo isso, mas o Senhor é bom. E aí você fala com Deus numa liberdade tremenda, que Deus te dá, porque você é filho. Já imaginou, irmã, você está lá de manhã cedo fazendo café, e seu marido chega lá: minha amada, faça o meu café. Ela vai dizer: amor, você está bem? Você não quer voltar ali para... Volta lá, dorme mais um pouco que eu... E quando eu entendi essas verdades, eu entendi muita coisa. Porque a religião, ela bota um monte de barreiras, um monte de cerimônias. Não, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você tem que fazer a campanha das 7 cabeçadas na cruz, né? É 7. Porque se não for, se você... Ih, rapaz, foi 3, não deu para ir 4. Ih, perdeu a bênção, né? Você tem que ir não sei o quê, você tem que ir não sei o quê. Não, porque é a sua fé. Porque, irmãos, é uma coisa tão complicada. Tão complicada. Sabe? Aí você vai para a palavra. Aí você vai falar com o pastor, não, irmão, porque veja bem, Deus tem três respostas para a sua oração: é sim, é não e espere. Onde tem isso na Bíblia? Em nenhum lugar da Bíblia está dizendo isso, é mentira. O que Deus tem para nós é um livre acesso, onde a gente pode ter resposta de oração, onde a gente pode orar e dizer: Deus, eu estou precisando disso. Deus, eu quero te louvar por isso. Deus, eu quero te amar por isso, porque oração não é só petição, oração é louvor, é adoração, é entrega. Você ora a Deus 365 dias do ano, 24 horas, ora em língua, ora em casa, ora tomando banho, ora fazendo tudo, mas sempre orando. A Bíblia diz: orai sem cessar. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? É que nós só chegamos diante de Deus para pedir. Nós somos, às vezes, crente mendigo lá com um pires na mão: oh Senhor, me dá uma promoção no meu trabalho, se for da tua vontade. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu gosto da palavra. João 14:12, Jesus disse o seguinte: digo-lhes a verdade,
Aquele que crê em mim também fará obras muito maiores que eu tenho realizado. É Jesus que está falando. Jesus está falando sobre nós fazermos coisas maiores do que as que Ele fez. Ele diz assim, Marcos 11, 23, eu lhes asseguro, se alguém disser, levanta-se, atira-te para o mar, o monte, e não duvidar no seu coração, mas crer no que se diz, assim será feito. É Jesus que está falando. Naquele dia, João 16, 23, ele diz, naquele dia não me perguntarão mais nada, eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome, mas peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Sabe, querido, nós aprendemos muito errado essa coisa da oração. Nós aprendemos que é uma coisa difícil, que é uma coisa intransponível, que é um Deus que está distante, e aí a gente vai diante de Deus com as orações ridículas. Oh Senhor, se for da tua vontade, salva o meu marido. A Bíblia diz que Deus não quer que nenhum se perca, que Jesus morreu para salvar o mundo. Você ainda está perguntando se é da vontade de Deus? Você tem que, irmãos, você tem que entender uma coisa. A oração que recebe retorno, a oração que vai no coração de Deus, é uma oração verdadeira. É uma oração que nós vamos diante de Deus de uma forma muito direta, como um filho vai ao pai. E veja bem, tem alguns detalhes que a gente precisa aprender sobre oração, e eu sei que vocês já aqui, eu só estou chovendo no molhado, que o apóstolo já ensinou isso aqui para vocês com certeza. Mas uma das coisas que nós temos que entender é que nós precisamos buscar base legal na Bíblia para o nosso pedido. Tem 8.000 promessas na Bíblia, mas eu preciso saber o que é que eu estou precisando para minha prosperidade. Eu gostei muito quando a pastora falou de prosperidade, porque eu creio igual ela. Olha como essa igreja é uma igreja saudável. A prosperidade é como uma fruta, é como uma tangerina, uma pocã, eu não sei se aqui chama mexerica, né? A prosperidade é como uma fruta, mas ela tem vários gomos. Primeiro gomo, com certeza eu estou só na minha interpretação, mas é você ser uma pessoa que tenha boa saúde. A Bíblia garante que nós deveríamos ter boa saúde, que Cristo já levou sobre si as nossas dores. Irmãos, eu já vi tanto milagre, eu já vi tanta pessoa ser curada de coisas incuráveis. Eu já orei por pessoas e pessoas foram curadas. Eu também não sabia orar sobre cura, porque você tem que, antes de orar, você tem que orar a Deus para saber como que você vai orar. Eu não sabia, então eu orei uma vez por um menino que estava com câncer, ele morreu. Eu orei pelo meu pai que estava na UTI, ele também morreu. Inclusive, se no final alguém quiser oração aqui, eu posso orar por você. Mas, depois que eu aprendi como orar com eficácia, irmãos, eu tenho orado por pessoas têm sido curadas, porque Deus quer que nós tenhamos saúde. Deus quer que nós tenhamos, irmãos, uma família abençoada. É a palavra dele que diz que a nossa casa seria um pedaço do céu. Deus quer que nós tenhamos um trabalho digno. É a palavra de Deus que diz que o trabalho dignifica o homem. Deus quer que nós tenhamos um propósito na nossa vida, que a gente saiba onde quer chegar, que a gente impacte esse mundo, que a gente tenha a nossa missão em Cristo, que foi dada por nós, para nós. E Deus quer que nós tenhamos dinheiro, que nós tenhamos recursos, que nós não devamos nada a ninguém. Sabe, irmãos, eu vou falar para você como um testemunho. Eu tenho uma vida financeira super abençoada. A minha vida financeira é uma bênção, depois que eu entendi essas verdades. Porque o dinheiro é o seguinte, ele é um excelente funcionário, mas ele é um péssimo patrão. Se o dinheiro dominar o seu coração, se o amor ao dinheiro dominar a sua vida, você está perdido, você está frito. Mas Deus quer que você seja uma pessoa muito rica financeiramente. E eu vou te falar para quê? Não é para você andar por aí se achando, pousando, não, é para você abençoar. Porque uma das coisas que mais eu amo fazer com dinheiro é dar, é abençoar, é servir, é estar servindo os irmãos. E o dinheiro, ele te dá liberdade para isso. Ele te dá liberdade para você dizer não, não quero isso.
Não, não preciso disso. Não, não sou obrigado a fazer isso. Mas o dinheiro não vale nada se você não souber qual é o seu propósito. Se você não for uma pessoa que tiver foco, você vai gastar seu dinheiro todo em bobagem, besteira, vai perder tudo. Como muita gente que fica rico ganhando na loteria e perde tudo, porque não aprendeu que dinheiro é algo que você precisa dominar, não ele dominar você. Não adianta nada você ter dinheiro e trabalhar num trabalho onde você passa 30 anos trabalhando. Você olha para trás e diz, rapaz, que besteira que eu fiz. Fiquei 30 anos trabalhando num lugar que eu não deveria ter trabalhado. Não adianta nada você ter dinheiro e a sua casa ser um pedaço do inferno, onde o capeta vai embora e diz, meu Deus, vou embora que eu estou escandalizado aqui com esse pessoal. Onde a irmã joga as panelas endemoniadas e o marido não paga as contas, é um negócio, vira uma confusão o casamento, a casa. Porque só existe uma raiz para um casamento mal sucedido. É quando o homem não traz segurança emocional para a mulher. Isso começou lá no Éden. E quando a mulher não respeita o homem. Por isso que você quer que seu marido seja um homem de Deus, irmã, fique calada, cale sua boca. É a Bíblia que está dizendo. Aprenda a engolir as coisas do seu marido e vá gastar o seu joelho diante daquele que muda o coração do seu marido. E aí você vai ter um grande homem de Deus. Mas enquanto você estiver falando e ensinando, só vai ter briga mesmo. Aí não adianta nada você ter dinheiro e você ser uma pessoa que não tem saúde. Tem uma pessoa que igual eu conheço, uma pessoa que ele é agiota, ele diabético, morrendo, cobrando os outros de dinheiro. Rapaz, tu vai morrer. Mas tem muito dinheiro, mas não tem saúde. Então a prosperidade é um complemento. E Deus quer dar isso mais do que para qualquer pessoa aí fora. Ele quer dar isso para cada pessoa aqui dentro. Deus não quer que você seja endividado. 64% dos brasileiros estão com o nome sujo no SPC e Serasa. 75% dos carros no Brasil são financiados dos bancos. Nós somos uma nação onde 75% das pessoas pagam o mínimo do cartão de crédito. Nós somos um país endividado. Deus não quer isso. Deus quer nos abençoar. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com Ele, não tem a ver com nós. E essas coisas eu aprendi aonde? Na palavra. E eu dizia, Senhor, a Tua palavra diz que eu não vou tomar emprestado, mas que eu vou emprestar. A Tua palavra diz que eu não vou mendigar o pão. Você não precisa ser rico. Mas uma coisa eu digo para você, você precisa ter uma vida decente, sadia financeiramente, ter sua casa, seu carro e não dever nada a ninguém. Deus quer isso para você. Talvez muitos aqui não vão alcançar muita riqueza milionária, só se você não quiser. Eu quero. Eu já disse para Deus, e eu coloquei lá, Deus, eu quero ganhar 1 milhão esse ano. E 1 milhão que eu ganhar livre, limpo, leve e solto. Eu quero dar 100 mil de dízimo e quero dar 100 mil de oferta para um amigo meu que tem um projeto lá na África. Isso tem a ver com oração. Tem a ver com a gente orar com a base legal. Agora, isso tem a ver com ser específico. Irmão, seja específico com Deus, com detalhes. Sabe, eu vejo um monte de crente que não sabe orar. Vai orar por uma coisa e diz, Senhor, Tu sabes. E Deus está lá, vai, eu sei como. Como que eu sei? Né? Irmão, você tem que ser específico diante de Deus. Específico que eu falo, eu estou falando específico mesmo. Se eu perguntar aqui para você, qual é o sonho que Deus tem para a sua vida? Porque o seu sonho eu não quero saber, ele não vale nada. Mas uma coisa eu sei, o sonho que Deus tem para você. E é isso que eu quero para mim. Os meus sonhos, que a gente faz aquela besteira, chega final do ano, ai, deixa eu colocar aqui minha lista de sonhos. Irmão, para com isso, coisa de crente da primeira série, do Mobral 2. Minha lista de sonhos, para com isso. Pega uma folha em branco, chega diante de Deus e diz, Deus, qual que é o sonho que o Senhor tem para mim? Porque os teus pensamentos são maiores que os meus pensamentos. Os teus planos são maiores que os meus planos. Mas talvez Deus diz para você assim, olha, eu quero que você glorifique o meu nome. Você tem uma casa lá na Águas Claras. Aleluia. Como eu amo aquele lugar, irmãos. Aleluia. Mas você sonha com a casa lá? Você já foi lá em Águas Claras? Você já viu quanto custa uma casa lá?
Você sabe quantos quartos vai ter essa casa? Quantas suítes? Vai ter uma suíte lá do profeta? Vai ter algo para servir a Deus? Porque essas coisas materiais só tem serventia se for para ter Deus no meio. Eu já disse para Deus, eu estou orando por uma casa grande agora, que eu quero pelo menos uns 2 quartos, para quando vier irmãos, pastores, eu botar lá em casa, com piscina. E eu falei até para minha esposa, te prepara, porque todo sábado vai ter comunhão aqui na minha célula. Vai ter célula na quinta, comunhão, churrasco, gospel, e o pau vai cantar. Ela disse, te prepara tu, que eu quero 3 secretárias. Jesus amado, tá bom, Deus vai dar, porque eu quero ser específico, eu fui esses dias lá na BMW, eu estou com desejo de comprar uma BMW, uma X3, 4 portas, Copenhagen, custa 308 mil, e eu estou orando, estou crendo, falando, agora, irmão, ora por mim, pastor, eu queria que Deus me desse um carro. Que carro, irmão? Qualquer um. Ele sabe. E Deus está lá, eu não sei não, meu. Não me mete nesse negócio aí não. Eu não sei não. Eu não estou sabendo não. Seja específico. E outra coisa, não diga se for da tua vontade. A não ser que seja uma oração de consagração. Você vai orar se consagrando para algo, você tem que ter a impressão no seu espírito, Senhor, qual a tua vontade para mim nessa área da consagração? Se for da tua vontade, Senhor, eu quero ser uma pessoa que te serve em tal área. Aí tudo bem, você pode orar, mas em coisas materiais, em coisas específicas, em coisa que você é um filho, imagina se o filho chega lá para você, pai, eu quero algo, o que é, meu filho? Não sei. Algo que seja aí da tua vontade, eu te dar um pirulito. O menino está pensando numa bicicleta, não é? Eu vou te dar um pirulito aí. Outra coisa, a verdadeira oração de petição, aquela que traz resultado, ela não traz peso para o nosso coração. Gente, é nosso Pai, é o Paizinho, Ele tem prazer em nos dar, Ele nos ama. Outra coisa, essa oração ela tem fé, ela acalma o coração. E outra coisa, irmão, não fica repetindo a oração, pelo amor de Deus. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Irmãos, oração de petição, escuta bem. Você é filho. Você só pede uma vez. Uma única vez. E aí a Bíblia diz que você fica agradecendo com ações de graça. Ou vigiando com ações de graça. Então você quer uma casa lá na Águas Claras, com 3 quartos, com a suíte, para ter a suíte do profeta, para você receber uma célula, uma sala grande, para ter lá um lugar, espaço para as crianças, tal, peça só uma vez e continue agradecendo. Todo dia você agradece. Já pensou se você tivesse um filho? Pai, me dá uma bicicleta, pai, me dá uma bicicleta, pai, me dá uma bicicleta, pai, me dá uma bicicleta. Menino, para de torrar paciência. Menino, eu vou te dar uma bicicleta para tu ir bem longe e nunca mais voltar. Sabe, vigiar com ações de graça e ficar visualizando aquilo já é seu, porque Deus é seu Pai. É o chamado tomar posse. Mas sabe, Jesus precisava ensinar isso para os discípulos em todas as áreas. Ele precisava ensinar isso por causa da maior lição. E a maior lição se divide em 2. Você pode passar para mim? A maior lição que Jesus queria ensinar para os discípulos, pode voltar, eu acho que você tem que voltar, não? Essa daí, é que ele queria ensinar aos discípulos o poder da intimidade com Deus, deles poderem conectar o coração deles com o coração de Deus. Ele sabia que o segredo dos segredos não estava em nada externo. É por isso que quando nós falamos de ter oração que alcança resultado, e ter isso e ter aquilo, irmãos, isso não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver com você ter um carro, não tem nada a ver com você ter uma casa, não tem nada a ver com você ter uma vida financeira bem sucedida, tudo isso não tem nada a ver com você. Entenda uma coisa, tudo isso que eu estou falando aqui, o segredo dos segredos, é que todas essas coisas converjam
para a glória de Deus. Você tem que pensar, será que é uma casa nova eu vou glorificar a Deus? Será que eu vou dar um testemunho? Aí você começa a pensar, e eu falei isso aqui para o apóstolo, eu vou falar de novo, as nossas conquistas, elas não têm a ver conosco. A gente pensa, né? Deus, eu quero algo, a gente fica orando. Quando Deus nos dá, aí a gente percebe que tem mais a ver com os outros do que com a gente mesmo. É mais com as outras pessoas do que conosco. É o mesmo sentimento do Pai que é transferido para nós. Deus quer isso para nós. É a intimidade. Pode passar. E Ele deu também um outro ensino, que é a grande lição, que é exatamente transferir tudo isso aqui que eu estou falando para outras pessoas. Fazer discípulos. Fazer discípulos. Sabe, a gente quer ter uma vida cristã bem sucedida, não é para a nossa glória, mas é para a gente ser farol, para a gente ser testemunho. Sabe, eu sei que nós podemos glorificar a Deus no sofrimento e temos que fazer isso, mas nós temos que glorificar a Deus também na vitória. Seja sofrendo, seja tendo vitória, tudo tem que convergir em testemunho, pode passar, querida, para que outras pessoas sejam alcançadas, para que outras pessoas vejam o nosso legado. Quando Jesus estava indo embora, em Mateus 28, quando ele estava sendo assunto aos céus, ele disse para os discípulos: ei, antes de eu ir, eu tenho uma coisa mais importante para vocês. Vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. Eu estou tão feliz porque essa igreja aqui vai ser aumentada. Eu sei que vai dar um trabalho muito grande. Eu vou orar por você, meu irmão. Mas eu estou feliz. Sabe por quê? Porque alguém diz assim: ah, mas Deus não quer igreja grande. É verdade, irmão, você tem razão. Deus não quer igreja grande. Deus quer nações. Deus quer salvar o mundo, nações. Nós vamos ter um abraço forte aqui com 20 mil lugares. E 5 cultos no domingo. Porque Deus quer isso. Deus deseja isso, e Deus vai levantar aqui pastores, pastoras, gente que vai ser enviada, gente que vai ser treinada, capacitada para fazer discípulos. E eu quero finalizar com esse versículo, que para mim é o versículo mais chave da Bíblia. João 15, 16. Jesus dizendo aos seus discípulos: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu que vos escolhi, e vos dei o meu nome, o nome acima de todo nome, o nome que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, o nome de Jesus, para que vocês vão e deem muito fruto, e o vosso fruto permaneça. Sabe o que é fruto permanente para Deus, irmãos? Não é prédio, não é carro, não é nada. Essas coisas, elas só são um canal que Deus usa para glorificar o nome dEle aqui na terra. Mas o fruto permanente para Deus, o único fruto que nós vamos entrar no céu, são as almas. Da nossa família, as pessoas que nós ganharmos, cuidarmos e discipularmos. Esse é o fruto permanente. E Jesus termina dizendo o seguinte: para que vocês vão e desfruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirem ao Pai em meu nome, Ele conceda. Tudo. Sabe o que é essa palavra? Eu já estudei ela no grego, no hebraico, no aramaico. Tudo significa tudo. Deus quer usar a minha vida e usar a sua vida para impactar esse mundo. E Ele só vai conseguir fazer isso se Ele conseguir trabalhar através de nós, nos dando tudo. Não para a nossa glória, não para o nosso conforto, não para nada, mas para a glória dEle. Por Ele, por amor a Ele. Jesus, ali, com aqueles homens, Ele teve que ensinar tudo isso, e muito mais, em quase 4 anos de ministério. E aqueles homens entenderam o recado. E o mundo nunca mais foi o mesmo. O mundo foi dividido em antes de Cristo e depois de Cristo.